O silêncio do Éden ainda ecoa. Há um ponto na história onde o paraíso se cala e a terra começa a sangrar. A voz suave que antes guiava Adão e Eva agora parece distante, e o som que domina o mundo é o de um coração humano pulsando pela primeira vez fora da presença de Deus. É nesse cenário de solidão e ruptura que nasce o primeiro filho da humanidade. Seu nome seria lembrado por anjos e temido por demônios: Caim. Mas quem foi realmente esse homem? O primeiro assassino? Ou o primeiro a sentir o peso insuportável de uma alma quebrada? Quando Eva o segurou nos braços, ela acreditou ter dado à luz a promessa. Talvez o descendente que traria a redenção após a queda. No entanto, ninguém sabia que nos olhos daquele recém-nascido já habitava o reflexo do conflito entre o divino e o humano. O chão do Éden ainda estava quente, e a terra, que havia engolido o fruto proibido, agora receberia o fruto do ventre. A criação inteira observava em silêncio o nascimento de algo inédito. O homem que conheceria o mal, não por tentação, mas por escolha. Caim seria o primeiro a caminhar sem o som da voz de Deus guiando seus passos. E na ausência dessa voz, nasceria algo novo. O medo, o ciúme, o desejo de ser notado. O nome de Caim atravessaria gerações como um espelho do que a humanidade é capaz quando se sente esquecida pelo céu. Ele não foi apenas o autor do primeiro crime, mas o símbolo do primeiro coração humano a se distanciar completamente da luz. E é por isso que seu nome não se apagou. Nem o céu pôde esquecê-lo, nem o inferno ousou ignorá-lo. A história de Caim não é sobre um assassinato, é sobre o início do conflito entre a criatura e o Criador. Um conflito que continua dentro de cada um de nós. Porque de algum modo Caim ainda vive. Não no corpo, mas na memória, no sangue e nas escolhas que fazemos quando a voz de Deus parece distante. O filho nascido fora da luz. Quando o Éden se fechou atrás de Adão e Eva, algo mais profundo se rompeu do que apenas a comunhão com Deus. Rompeu-se o elo entre a luz e o nascimento. Pela primeira vez, um ser humano viria ao mundo sem o brilho da presença divina, sem a bênção direta do Criador tocando sua existência. Foi nesse novo e escuro amanhecer que Eva concebeu Caim. A Bíblia diz: Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Palavras simples, mas dentro delas se esconde um mistério antigo. Nos textos hebraicos mais antigos, o verbo usado para conceber tem nuances que vão além da biologia. Sugere uma interferência espiritual, um ato que carrega ecos do que aconteceu no jardim. Há interpretações rabínicas e apócrifas que afirmam que Eva, ao comer do fruto, não apenas desobedeceu a Deus, mas abriu uma brecha, uma ferida espiritual na criação. E dessa ferida nasceria o primeiro homem moldado fora da santidade original. Caim, portanto, não é apenas o primeiro filho de Eva, é o primeiro filho do exílio, o primeiro a abrir os olhos sem ver a luz do Éden. Enquanto Adão e Eva ainda carregavam em suas memórias o som do vento que trazia a voz de Deus, Caim nasceu em um mundo sem esse som. Ele foi concebido sob o peso da culpa, nutrido por lágrimas de arrependimento e amamentado pela esperança quebrada de uma mulher que acreditava ter sido esquecida pelo Criador. Alguns antigos escritos dizem que Eva, ao olhar para Caim, exclamou: adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Mas outros textos antigos sugerem algo diferente, quase perturbador, que ela teria dito: adquiri um homem como o Senhor. Uma frase que muda tudo. Teria Eva acreditado que seu filho era mais do que humano, que nele havia algo divino ou algo que escapava à compreensão humana? Caim cresceu carregando um peso que não escolheu. Era o primeiro a herdar uma natureza dividida. Sua alma trazia a memória da glória perdida e o instinto da queda. Em seus olhos havia o brilho do céu e a sombra do inferno.
Ele seria o campo de batalha, onde o bem e o mal aprenderiam a coexistir dentro de um mesmo coração. Enquanto Abel, seu irmão mais novo, nascia sob a promessa da pureza e da obediência, Caim nascia sob a marca da inquietação. Desde cedo, algo nele parecia diferente. O solo que antes dava frutos com facilidade, agora exigia esforço. E talvez Caim tenha sentido que a própria terra o rejeitava. Ele via Abel pastoreando os rebanhos e sentia dentro de si um vazio inexplicável, uma raiva silenciosa que crescia como erva daninha em solo seco. É possível que Caim tenha sido o primeiro ser humano a experimentar o que hoje chamamos de solidão espiritual. Ele não ouvia a voz que guiava seu pai. Ele não via o rosto que consolava sua mãe. E ao tentar compreender o porquê, encontrou apenas o eco do próprio coração. Esse eco, alimentado pelo silêncio do céu, começou a se transformar em revolta. Há escritos antigos que falam de um sopro estranho sobre Eva antes do nascimento de Caim, como se uma força invisível tivesse se aproximado dela ainda no jardim. Por séculos, teólogos e estudiosos debateram se esse relato era simbólico ou literal. O que importa é o significado. Caim representa o resultado da mistura entre o que é divino e o que é caído, entre a promessa e a rebeldia. Ele é o símbolo do ser humano separado de Deus, mas ainda faminto por ele. Caim nasceu com a lembrança de um paraíso que nunca viu. E talvez seja por isso que desde o início ele tenha sentido tanta raiva do mundo. Porque como suportar o vazio de algo que a alma sabe que existiu, mas nunca pôde tocar? O seu nascimento foi o primeiro suspiro de um novo tipo de humanidade. Uma humanidade consciente do bem, mas atraída pelo mal. A partir de Caim, o homem deixaria de ser apenas imagem de Deus. Passaria a ser reflexo da queda. E ainda assim, dentro dele, Deus deixaria uma centelha de luz, uma esperança silenciosa que o acompanharia até o fim. Essa contradição, luz e trevas, culpa e desejo, criação e ruína, se tornaria o novo rosto da humanidade. Caim era o filho nascido fora da luz, não amaldiçoado, mas incompleto, não demoníaco, mas ferido. Seu primeiro choro anunciou o começo da dor no mundo, mas também revelou que mesmo fora do Éden, a vida ainda insistia em nascer. Ele foi o primeiro sinal de que Deus, apesar da queda, não havia desistido do homem. E é justamente por isso que sua história é tão trágica. Porque dentro de Caim, o bem ainda lutava para existir, mesmo quando tudo ao redor parecia perdido. E é nesse conflito entre a luz e a escuridão, entre o amor de Deus e o eco da rebeldia, que o destino de Caim começa a se formar. O menino do exílio se tornaria o homem do campo. O que nasceu da promessa quebrada agora tentaria se reconciliar com o Criador através do trabalho, do suor e da oferta. Mas seria possível agradar a Deus quando o coração carrega o peso do exílio? Quando o coração humano sentiu o mal pela primeira vez? O tempo passou e Caim cresceu. O menino que nascera fora da luz se tornou um homem de mãos fortes, calejadas pelo solo que insistia em resistir a ele. A terra o rejeitava, e talvez, sem perceber, ele começou a acreditar que o próprio Deus também o rejeitava. Cada gota de suor que caía sobre o chão parecia um lembrete silencioso de que o paraíso havia sido perdido, e nada do que fizesse seria suficiente para recuperá-lo. Enquanto isso, seu irmão Abel vivia de maneira diferente. O pastor e o lavrador seguiam caminhos paralelos, mas opostos em essência. Abel cuidava das ovelhas com um coração tranquilo, sensível à voz divina, que parecia ainda sussurrar entre os vales. Já Caim, ao ver a facilidade com que o irmão prosperava, sentia um desconforto que crescia como sombra ao pôr do sol. A inveja ainda não tinha nome, mas já existia.
era um sentimento novo, estranho, que queimava e, ao mesmo tempo, dava uma sensação de poder. Foi ali que o mal encontrou sua primeira morada. Não no gesto, mas no pensamento. O coração de Caim se tornou o campo onde o bem e o mal começaram a lutar pelo domínio da alma humana. E o mal venceu de forma sutil, não com gritos, mas com dúvidas. Por que Deus o aceita e não a mim? Talvez ele tenha pensado. A comparação foi a primeira serpente a rastejar fora do Éden. Caim olhava para Abel e via o reflexo de tudo o que não conseguia ser. O irmão parecia viver sob a luz de um favor que ele desconhecia. Cada ovelha saudável, cada fruto do rebanho, era uma lembrança cruel de que o céu ainda falava com alguns, mas não com ele. E quanto mais via Abel sorrir, mais Caim sentia o peso do próprio silêncio. Era como se sua existência fosse um erro que nem Deus sabia como corrigir. Os antigos escritos dizem que o mal não entrou no mundo através de Caim, mas despertou nele o que já dormia na humanidade desde a queda. Caim foi apenas o primeiro a ouvir a voz interior que não vinha de Deus, uma voz que sussurrava dúvida, orgulho e ressentimento. Essa voz dizia: "Você não é amado." E Caim acreditou. A raiva começou a crescer dentro dele como uma planta venenosa. Primeiro, disfarçada de esforço. Ele trabalhava mais, oferecia mais frutos, tentava agradar. Depois, transformou-se em frustração. Por mais que se esforçasse, o reconhecimento não vinha. E, por fim, virou ira. Contra o irmão, contra a terra, contra o próprio Deus. Aquele sentimento que hoje conhecemos tão bem nasceu pela primeira vez em seu peito. O desejo de ser visto, de ser valorizado, de ser suficiente. O primeiro mal não foi o assassinato, foi o sentimento de rejeição, foi a sensação de que o amor de Deus tinha favoritos. O crime foi apenas a consequência da dor de não ser escolhido. Essa foi a verdadeira ferida de Caim. Não a que ele causou, mas a que carregava dentro de si. O coração humano sentiu o mal pela primeira vez quando deixou de confiar no amor divino. Quando Caim duvidou de que Deus o via, o mal ganhou um nome e uma forma. Desde então, essa dúvida percorre gerações, disfarçada de orgulho, de ciúme, de medo. Foi o primeiro eco da distância entre Criador e criatura. Há quem diga que, antes de matar Abel, Caim chorou. Que ele tentou calar a voz dentro dele, tentou pedir ajuda, mas não ouviu resposta. O céu, talvez, tenha se mantido em silêncio, não por indiferença, mas porque o livre-arbítrio havia nascido. Deus o deixava escolher, e Caim escolheu o caminho do ressentimento. Naquele momento, algo irreversível aconteceu dentro dele. O coração humano, pela primeira vez, escolheu amar a si mesmo mais do que a Deus. Escolheu o reconhecimento em vez da obediência. A chama da inveja se transformou em fogo de destruição. E o homem, criado para cultivar a vida, se tornou aquele que traria a morte. Imagine o peso desse instante. O mundo ainda era jovem e o sangue ainda não havia tocado o chão. Mas o ódio, nascido do orgulho, já respirava. O coração de Caim se tornou o primeiro altar onde o mal foi adorado. Ele ainda não havia levantado a mão contra o irmão, mas dentro dele o crime já estava consumado. E Deus, que tudo via, não o impediu, apenas observou. Porque a lição precisava ser escrita na história, para que toda a humanidade entendesse que o mal não vem de fora, mas brota de dentro, quando a alma se desconecta da voz do Criador. O primeiro mal foi a escolha, e Caim foi o primeiro homem a provar o gosto amargo dessa liberdade. Seu coração, antes apenas ferido, agora estava dividido. O amor e o ódio moravam lado a lado. A dor e a culpa dançavam em silêncio. E quando ele olhou para Abel novamente, não viu um irmão. Viu o reflexo de tudo que acreditava que jamais seria. E foi assim que o mal encontrou seu lar,
não nas trevas, mas no coração humano. O mesmo coração que hoje ainda busca redenção. Porque Deus rejeitou a oferta de Caim. O dia da oferta chegou. Um momento que parecia simples, mas que mudaria para sempre o destino da humanidade. Caim e Abel, dois irmãos, dois caminhos, dois modos de se aproximar de Deus. Cada um trouxe o fruto do próprio trabalho. Abel, das ovelhas, Caim, dos frutos da terra. O gesto, à primeira vista, era o mesmo: oferecer algo ao Criador em sinal de gratidão. Mas dentro de cada oferta havia mais do que se podia ver. Havia o coração de quem oferecia. Abel caminhou até o altar com tranquilidade. Ele sabia que não estava dando algo para comprar o favor de Deus, mas devolvendo o que já lhe pertencia. Seu sacrifício era puro porque vinha da confiança, não da obrigação. Caim, por outro lado, carregava algo invisível nas mãos, a necessidade de provar seu valor. Ele não entregava apenas frutos, mas o desejo de ser reconhecido, a carência de quem queria ser amado, do mesmo modo que via o irmão ser. E Deus, que não vê como o homem vê, olhou além da oferta. Não examinou o que estava sobre o altar, mas o que estava dentro do coração. O olhar divino atravessou o fruto e encontrou orgulho, amargura e comparação. Por isso, a chama não desceu sobre a colheita de Caim. Não foi um castigo, foi um espelho. Deus não rejeitou o homem, apenas revelou o que já havia nele. Uma distância que não podia ser disfarçada por gestos exteriores. Esse momento marca o nascimento de uma das verdades mais profundas da fé. Deus não se agrada do que é oferecido com as mãos se o coração está longe. A oferta de Caim não foi recusada por ser da terra, mas por não brotar da alma. Ele deu o que produziu, mas não o que era. Ofereceu o trabalho, mas não a entrega. E quando o fogo não desceu sobre o altar, o que se acendeu dentro dele foi o fogo da ira. Caim sentiu a humilhação de quem se acredita invisível. Talvez tenha olhado para o céu e perguntado em silêncio: por que não a mim? O céu permaneceu mudo. Esse silêncio foi a última chance antes da queda, e é nesse ponto que a história revela um dos diálogos mais comoventes entre Deus e o homem. A Escritura diz: o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu rosto? Se procederes bem, não serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Essas palavras mostram que Deus ainda o via, ainda o chamava, ainda lhe oferecia uma saída. O Criador não falava com um assassino, mas com um filho ferido prestes a cair. O pecado estava à porta, mas não havia entrado. Caim ainda podia escolher, e mesmo assim não respondeu. Permaneceu em silêncio, com o rosto curvado, alimentando dentro de si o ressentimento que se tornaria irreversível. O que realmente aconteceu naquele altar não foi apenas uma diferença de ofertas. Foi o confronto entre duas formas de se relacionar com Deus. Abel representa a fé que confia mesmo sem entender. Caim representa o homem que acredita que o amor precisa ser conquistado. Um adora por entrega, o outro por orgulho. E quando o orgulho não é reconhecido, ele se transforma em ódio. Deus sabia o que estava nascendo dentro de Caim. Por isso, tentou alertá-lo. O mal não está longe, ele jaz à porta. É uma imagem poderosa. O pecado como um animal à espreita, pronto para saltar, mas ainda contido. Deus o convida a domar a fera, mas o homem, pela primeira vez, escolhe alimentá-la. O que Deus tentou impedir, Caim decidiu nutrir. Esse episódio é mais do que um relato sobre oferta. É a revelação do primeiro conflito entre intenção e aparência. Desde então, o ser humano aprendeu a se esconder atrás de boas ações enquanto o coração se distancia de Deus. O altar se tornou o espelho da alma, e o fogo,
o juiz silencioso da verdade interior. O que queimou naquele dia não foram os frutos nem os cordeiros, mas a inocência. A pureza do culto foi substituída pela competição. Caim acreditava que podia forçar o favor de Deus, como se o amor divino fosse uma moeda de troca. Ele não compreendeu que Deus não se compra, se ama. E esse equívoco foi o primeiro passo em direção ao abismo. A rejeição da oferta foi, na verdade, uma tentativa divina de resgate. O olhar de Deus sobre Caim não era de desprezo, mas de dor. Como um pai que vê o filho se perder e, ainda assim, tenta chamá-lo de volta. Mas o orgulho já havia erguido muros demais. A vergonha se misturou à raiva, e a raiva à vingança. Caim não queria mais agradar a Deus. Queria provar que podia viver sem ele. É aqui que nasce o verdadeiro significado do pecado. Não apenas desobedecer, mas tentar existir separado do Criador. O coração de Caim, ferido pela comparação, tornou-se o laboratório da autonomia humana. O homem que queria ser aceito passou a rejeitar o próprio Deus. E assim, o mal ganhou força. O altar que deveria unir os irmãos se tornou o campo de divisão. O que era para ser comunhão virou competição. E no coração de Caim, o silêncio do céu virou acusação. Ele não percebeu que Deus não havia se afastado. Apenas esperava que ele se aproximasse de forma verdadeira. Mas o orgulho o cegou. Naquele instante, o destino da humanidade deu mais um passo para longe da luz. Porque quando o homem tenta adorar a Deus sem humildade, o próprio culto se transforma em idolatria. Idolatria de si mesmo. O altar apagado diante de Caim era mais do que um símbolo. Era um aviso. O fogo de Deus só queima onde há entrega. E o coração endurecido de Caim não permitiu que a chama descesse. O primeiro culto terminou sem fogo, e o silêncio do céu se transformou em fúria sobre a terra. O sinal que Deus escondeu no homem. O sangue de Abel ainda estava quente quando a terra se abriu para recebê-lo. O solo, que antes rejeitava o suor de Caim, agora bebia o sangue do inocente. Pela primeira vez, o mundo sentiu o gosto do sangue humano, e o eco de um grito atravessou os céus. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Essas palavras foram o primeiro julgamento da história, não feito por leis, mas pelo próprio Deus. Caim ficou imóvel, a terra parecia girar devagar e o ar se tornara pesado. Ele sabia o que havia feito, mas não compreendia o que havia se tornado. Não era apenas um homem que tirou a vida do irmão. Era o primeiro a ver o reflexo da maldade humana em seus próprios olhos. O silêncio do campo após o crime foi o mais profundo que já existiu. Nenhum som do vento, nenhum canto de pássaro. Apenas o peso da culpa pairando sobre ele como uma sombra eterna. Deus se aproximou, não com um trovão, mas com uma pergunta. Onde está Abel, teu irmão? A pergunta não buscava informação, mas consciência. Deus queria que Caim se visse, que encarasse a própria ruína, mas ele respondeu com ironia: sou eu o guardador do meu irmão? Com essa frase, o homem rompeu de vez com a compaixão. O elo que unia as criaturas havia se partido. Então Deus pronunciou a sentença. Maldito és tu sobre a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, ele não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás sobre a terra. A maldição não foi apenas um castigo, foi um espelho do que Caim havia se tornado. Ele matou o irmão por não suportar ser invisível, e agora se tornaria invisível para o mundo. O homem que queria ser notado seria condenado ao esquecimento. Mas, em meio à justiça divina, surge algo inesperado. Misericórdia. Caim clama: meu castigo é maior do que posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante,
e qualquer que me encontrar me matará. E Deus responde: portanto, quem matar Caim será castigado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim para que ninguém o ferisse. O que era esse sinal? Por séculos, teólogos, místicos e estudiosos tentaram decifrar o mistério. Alguns disseram que foi uma marca física, outros, um brilho espiritual. Há quem acredite que o sinal foi a própria consciência, o fardo eterno de saber o que é o mal. Seja qual for sua forma, o sinal de Caim não foi apenas um aviso ao mundo, mas um lembrete ao próprio homem de que a misericórdia de Deus é maior do que o pecado. O sinal foi uma fronteira entre a justiça e o amor. Caim, o assassino, não seria destruído, mas preservado. O castigo se tornou também uma proteção. O homem que abriu a porta para a morte agora seria impedido de morrer pelas mãos dos outros. Isso revela uma das verdades mais profundas do coração de Deus. Mesmo quando o homem rompe com ele, Deus ainda o cerca de compaixão. O sinal de Caim é, em essência, a marca da humanidade. É a lembrança de que somos capazes de cometer o mal e ainda assim sermos alcançados pela graça. É a cicatriz da alma que diz: fui julgado, mas não esquecido. O castigo foi a distância, mas o sinal foi a ponte invisível que o ligava ao Criador, a prova de que Deus ainda havia valor naquilo que ele mesmo havia feito, mesmo que deformado pelo pecado. Alguns textos antigos dizem que Caim carregou no corpo uma marca luminosa que o fazia ser reconhecido por todos os povos. Outros que o sinal era interno, uma perturbação constante, uma consciência que jamais descansava. É possível que o verdadeiro sinal fosse o olhar. Um olhar que nunca mais seria o mesmo, pois quem viu o sangue do irmão sobre o chão jamais voltaria a olhar o mundo com pureza. O sinal também serviu como limite para o mal. Deus impediu que a violência se multiplicasse imediatamente. Se Caim morresse pelas mãos de outro, a história humana começaria sob o domínio da vingança. O sinal foi a contenção da destruição, um freio divino antes que o ódio se tornasse lei. Mesmo diante da tragédia, Deus preservou o equilíbrio. A justiça não matou a misericórdia, mas o sinal também carregava um mistério mais profundo. Ele apontava para o futuro, para o dia em que outro sangue inocente clamaria da terra, não por vingança, mas por perdão. Assim como o sangue de Abel denunciou o pecado, o sangue de Cristo um dia o redimiria. O sinal de Caim é o prenúncio da cruz, a marca do homem caído, que séculos depois seria tocado pela graça divina através do sacrifício do Filho. Caim partiu, errante. Cada passo era uma lembrança daquilo que perdera. Ele viu nascer o medo, o frio, a distância. A terra, antes fértil, agora se tornara áspera sob seus pés. E mesmo assim, Deus o acompanhava, invisível, silencioso, mas presente. O sinal no corpo de Caim era também o sinal da presença de Deus, um lembrete de que mesmo longe do Éden, o homem jamais caminharia totalmente só. Essa marca continua viva em nós, não na pele, mas no espírito. É o peso da culpa misturado com a esperança. É a certeza de que, embora o mal tenha começado dentro de nós, o amor ainda nos persegue. O sinal que Deus escondeu no homem é a prova de que a história da queda nunca foi o fim, mas o início de um longo caminho de volta à redenção. Caim, o fugitivo, seria o primeiro a carregar sobre si a promessa velada de que a misericórdia ainda habita entre as ruínas. Porque mesmo aquele que manchou a terra com sangue foi alcançado por um Deus que prefere marcar o homem com graça do que apagá-lo da existência. As cidades de Caim e o nascimento da civilização. O homem condenado a vagar ergueu sua primeira morada. O exilado construiu uma cidade, e assim começou a mais estranha contradição da humanidade. Aquele que foi amaldiçoado com o destino de errante tornou-se o primeiro fundador de um lar permanente.
Caim partiu da presença de Deus e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Lá ergueu muros, reuniu pessoas e deu à sua cidade o nome de Enoque, em homenagem ao filho que teve. Era como se, ao nomear a cidade, tentasse gravar na pedra o que Deus havia apagado do coração, a sensação de pertencimento. Mas por que um fugitivo decide construir uma cidade? A resposta está na alma ferida que carrega dentro de si o desejo de controle. Caim não podia habitar o Éden, então criou o seu próprio. Se não podia voltar à presença divina, ergueria uma estrutura humana que o fizesse sentir poderoso novamente. A cidade nasceu, portanto, como um grito de rebeldia, uma tentativa de substituir o paraíso perdido por um refúgio feito pelas mãos do homem. A primeira cidade não foi fruto da comunhão, mas da fuga. Foi construída por medo, não por fé. Caim juntou em torno de si outros errantes, homens e mulheres que também se afastaram do Criador. E assim nasceu a primeira sociedade humana, unida não pela adoração, mas pela sobrevivência. Pela primeira vez, o homem aprendeu a depender de outro homem. Foi o início da civilização e também da corrupção. As cidades de Caim tornaram-se o símbolo do mundo sem Deus, organizadas, produtivas, criativas, mas espiritualmente vazias. O mesmo homem que havia cultivado o solo, agora cultivava poder. Ele domesticou o medo, transformando-o em dominação. A cidade oferecia segurança, mas em troca exigia submissão. A partir de Caim, a humanidade descobriu que podia construir impérios, mas jamais recriar a paz do Éden. Os descendentes de Caim continuaram sua obra. Jubal criou instrumentos de música. Tubal-Caim dominou os metais e forjou armas. Naamá inventou tecidos e adornos. O que antes era o trabalho de sobrevivência transformou-se em arte, tecnologia e guerra. O sangue derramado no campo começou a ecoar nas paredes das cidades. O homem que antes ouvia a voz de Deus no vento, agora ouvia o som das próprias criações e se encantava com elas. A civilização de Caim foi o berço da cultura humana e, ao mesmo tempo, a semente da autodestruição. Cada invenção nascia de um medo, cada avanço de uma carência. Quanto mais o homem construía, mais distante de Deus ficava. A cidade era o reflexo da alma de Caim, bela por fora, ferida por dentro. Suas ruas eram o retrato da mente humana, brilhantes de engenho, mas cheias de sombra. Os textos antigos dizem que Caim se tornou um grande líder, um construtor habilidoso, mas solitário. Mesmo cercado por pessoas, continuava exilado dentro de si. Ele ensinou os homens a edificar, a plantar, a forjar, mas não a adorar. As gerações que vieram depois dele herdaram o conhecimento, mas não a sabedoria. E assim, a linhagem de Caim prosperou na terra enquanto se afundava no espírito. A cidade de Enoque representa mais do que um local físico. É o símbolo do homem tentando preencher o vazio com suas próprias mãos. E desde então, toda a civilização humana repete esse mesmo gesto. Construímos muros para nos proteger, torres para alcançar o céu, templos para acalmar a consciência, mas dentro de cada estrutura ainda ecoa o mesmo silêncio que acompanhava Caim, o som da ausência divina. Há uma ironia divina na história. O homem que derramou o primeiro sangue também foi o primeiro a criar leis, limites e ordens. Ele, que havia desfeito o vínculo entre irmãos, agora inventava a convivência. Mas essa convivência era frágil, porque nascia da necessidade, não do amor. O que Caim inaugurou não foi apenas uma cidade, mas o sistema humano de tentar resolver com tijolos, o que só pode ser curado com arrependimento. Com o passar das gerações, a linhagem de Caim tornou-se símbolo da humanidade que prospera materialmente e empobrece espiritualmente. Enquanto os filhos de Sete, a linhagem que manteve viva a fé, invocavam o nome do Senhor,
Os descendentes de Caim erguiam cidades cada vez maiores, movidos pelo orgulho e pela busca de imortalidade. E foi dessa mistura entre os filhos de Deus e os filhos dos homens que nasceram os gigantes da antiga era, os heróis da violência, os construtores de torres, os que acreditavam que poderiam tocar o céu com as próprias mãos. A cidade de Caim é o primeiro passo da longa jornada da humanidade rumo à civilização, mas também o primeiro degrau na escada da queda. É o símbolo do homem que tenta substituir a presença de Deus pela própria glória. Por isso, toda cidade humana carrega em sua fundação uma sombra invisível, a sombra de Caim. A história nos mostra que o primeiro assassinato e a primeira cidade não foram eventos isolados, mas capítulos de uma mesma narrativa. O homem mata e depois constrói, destrói e depois reconstrói. Busca redenção nas obras das mãos, sem perceber que a verdadeira reconstrução precisa começar no coração. Mesmo errante, Caim conseguiu deixar um legado. Ele nos ensinou que a inteligência humana é poderosa, mas sem direção divina se torna um instrumento de ruína. A cidade que ele construiu é o reflexo da civilização moderna, repleta de conquistas, mas vazia de sentido. O primeiro tijolo levantado fora do Éden carrega até hoje o mesmo paradoxo. Quanto mais o homem edifica, mais distante de Deus ele fica. E assim, a cidade de Caim permaneceu como um monumento da queda. Uma lembrança de que o progresso sem propósito é apenas outra forma de exílio. O homem pode construir muralhas contra o medo, mas jamais encontrará paz enquanto o coração continuar distante do Criador. Os filhos da serpente. Com o passar das gerações, o sangue de Caim se espalhou pela terra. Dele nasceram reis, ferreiros, músicos, guerreiros e também homens que esqueceram o nome de Deus. Foi nesse ponto da história que uma das mais antigas e polêmicas perguntas começou a surgir entre os povos antigos. Quem realmente era Caim? Teria sido apenas o filho de Adão e Eva, ou haveria algo mais profundo e sombrio em sua origem? Entre os antigos textos rabínicos, apócrifos e gnósticos, há menções a uma teoria misteriosa, a chamada linhagem da serpente. Segundo esses relatos, a semente do mal teria sido plantada ainda no Éden, antes mesmo da expulsão. Eles afirmam que o pecado original não foi apenas a desobediência ao comer o fruto proibido, mas uma corrupção mais íntima, um tipo de contaminação espiritual. Nesse contexto, Caim seria o fruto dessa interferência, o primeiro descendente de uma natureza corrompida. Não se trata de enxergar a serpente apenas como um animal, mas como uma entidade espiritual, um espírito de rebelião. E essa rebelião, segundo algumas tradições antigas, teria encontrado em Caim seu primeiro hospedeiro humano. Ele seria, portanto, o símbolo vivo da união entre a criação divina e a corrupção celestial, o ponto onde o mal ganhou carne. Mas o texto bíblico não confirma tal ideia, apenas a insinua em silêncios e entrelinhas. O que sabemos é que o nascimento de Caim foi envolto em mistério. A própria declaração de Eva, adquirir um homem com o auxílio do Senhor, pode ser lida de diferentes maneiras. Em algumas traduções antigas, a frase sugere que Eva acreditava ter gerado algo como o Senhor. Essa sutileza abre espaço para inúmeras interpretações. Teria Eva acreditado que Caim era um tipo de ser especial, diferente, talvez até destinado à grandeza? Ou, sem perceber, teria sido enganada por algo que a fez acreditar nisso? A teoria da linhagem da serpente não é sobre biologia, mas sobre herança espiritual. Segundo essa visão, o mal não nasceu apenas de um ato, mas foi transmitido como um traço invisível, um impulso que atravessa o sangue e o tempo. Caim seria então o ancestral simbólico da humanidade caída,
aquele que carrega dentro de si a centelha da rebeldia, o desejo de ser como Deus sem depender dele. Mas há um contraponto importante. Outros textos, inclusive dentro da própria tradição judaico-cristã, veem Caim não como um demônio disfarçado, mas como o primeiro retrato do homem comum, o homem ferido, confuso, separado da presença de Deus e, por isso, propenso ao erro. Nessa leitura, Caim não é o filho da serpente, mas o filho da dor. O primeiro a provar o peso do livre-arbítrio sem compreender seu propósito. Ainda assim, a ideia de duas linhagens, a de Caim e a de Sete, permaneceu como um símbolo profundo. De um lado, a linhagem dos que escolheram o caminho da autossuficiência, do poder, da cidade e da conquista. Do outro, a linhagem dos que invocavam o nome do Senhor e preservavam a fé. Essa dualidade atravessa toda a Bíblia e continua até hoje. Os filhos da serpente e os filhos da promessa, a semente da rebelião e a semente da obediência. O que faz dessa teoria tão fascinante é que ela não fala apenas do passado, mas do presente. Porque, em essência, a serpente nunca deixou o homem. Ela apenas mudou de voz. Já não fala através do fruto, mas através da ambição, da comparação, do desejo de controlar o destino sem precisar de Deus. Cada vez que o ser humano se volta contra o outro, cada vez que busca o poder acima da verdade, a linhagem de Caim se manifesta novamente. Caim, portanto, não é apenas um nome. É uma herança espiritual. Uma marca que não se apaga com o tempo, mas pode ser redimida pela escolha. O mal herdado não é um destino, é uma luta. A serpente pode sussurrar, mas o homem ainda pode calá-la. Essa é a diferença entre Caim e Sete, entre aqueles que constroem torres para alcançar o céu e aqueles que dobram os joelhos para falar com Deus. Curiosamente, os povos antigos acreditavam que as cidades de Caim, com suas artes e avanços, eram também centros de ocultismo e idolatria. As primeiras civilizações a cultuar os astros e a construir templos aos deuses da terra teriam nascido dessa linhagem. A serpente, que antes rastejava entre as árvores, agora se erguia em altares de pedra. O que começou como curiosidade se transformou em adoração. O homem voltou a se encantar com sua própria criação. Exatamente como Caim diante de sua cidade. Mas mesmo entre os filhos da serpente, o sopro divino ainda persistia. O sinal de Caim, que deveria ser apenas uma marca de proteção, tornou-se também um lembrete silencioso da presença de Deus. Por mais corrompida que a linhagem parecesse, ela ainda carregava dentro de si o vestígio do Criador. Era a prova de que nenhum sangue humano é completamente esquecido e nenhuma história está além da redenção. A pergunta que ecoa até hoje é: quem somos nós? Filhos da serpente ou filhos da promessa? A verdade talvez esteja entre os dois. Porque dentro de cada coração humano há o eco de Caim e o chamado de Abel. A luta entre o orgulho e a fé. O convite da serpente e o silêncio de Deus. O mistério de Caim não é apenas sobre quem o gerou, mas sobre o que ele representa. O nascimento da consciência moral, o despertar do bem e do mal dentro do mesmo ser. Talvez, mais do que filho da serpente, Caim tenha sido o primeiro homem a sentir a presença do mal por dentro e a carregar o fardo de resistir a ele. Caim pode ser perdoado? A pergunta atravessa os séculos como um sussurro que jamais se cala. Caim pode ser perdoado? O primeiro assassino, o homem que levantou a mão contra o próprio irmão, teria ele lugar na misericórdia divina? À primeira vista, a resposta parece óbvia. O crime de Caim foi o início de todos os males humanos. Inveja, violência, culpa, separação. Mas a história mostra que o mesmo Deus que pronunciou o castigo também lhe deu um sinal de proteção.
isso muda tudo. Porque se o castigo veio com um limite, é sinal de que o perdão ainda não estava fora de alcance. O coração humano tem dificuldade em aceitar esse tipo de perdão. Nós queremos justiça imediata, punição visível, final definitivo. Mas Deus não pensa como o homem. Para ele, a justiça é caminho e não ponto final. O castigo de Caim não foi o encerramento da história, foi o início de sua peregrinação espiritual. O homem que matou o irmão foi o primeiro a caminhar com o peso da culpa e o eco da voz de Deus dentro de si. Alguns textos antigos sugerem que Caim, depois de muitos anos, levantava os olhos ao céu e chorava. Chorava não de remorso, mas de lembrança. Ele sabia o que havia perdido, não apenas o irmão, mas a presença de Deus. E é nesse arrependimento silencioso que mora a possibilidade do perdão. Porque Deus não busca perfeição, mas retorno. O sinal que marcou Caim também o impediu de ser destruído. Era uma fronteira entre a condenação e a esperança, um lembrete de que mesmo depois do erro, a história ainda podia ser reescrita. Caim representa todos os que se distanciaram de Deus por culpa, vergonha ou orgulho, e acreditaram que já era tarde demais para voltar. Ele é o retrato do homem que carrega o peso do que fez e o medo de nunca mais ser aceito. E, no entanto, é justamente para esses que a misericórdia existe. O mesmo Deus que ouviu o sangue de Abel também ouviu o coração de Caim. Ele não o apagou da história, permitiu que continuasse vivendo. Isso, por si só, já é um ato de graça. Quando olhamos para o restante das Escrituras, vemos que o perdão nunca depende apenas do tamanho da culpa, mas da disposição em se levantar. Davi, o rei que também derramou sangue inocente, foi perdoado. Pedro, que negou o próprio Cristo, foi restaurado. Paulo, perseguidor de cristãos, foi transformado em apóstolo. Por que então Caim não poderia ser alcançado pela mesma graça? Talvez o problema não esteja no limite do perdão de Deus, mas na incapacidade do homem de aceitá-lo. A grande tragédia de Caim não foi o crime, mas o exílio interior. Ele acreditou que estava além do amor de Deus e por isso nunca voltou. Sua culpa o convenceu de algo que nem o Criador havia dito, que estava condenado para sempre. Essa é a armadilha do pecado. Ele não apenas nos afasta de Deus, mas nos faz acreditar que a volta é impossível. Mas o sinal no corpo de Caim ainda fala. Ele diz que Deus não desistiu. O sinal foi o lembrete silencioso de uma promessa não dita. Você não será destruído. É como se o próprio Deus dissesse, mesmo com as mãos manchadas, ainda é meu filho. Esse é o mistério da graça. Ela protege até o que parece imperdoável, esperando o dia em que o arrependimento volte a florescer. Há um detalhe que poucos percebem. O texto bíblico nunca diz que Caim foi odiado por Deus. Diz apenas que sua oferta foi rejeitada e que ele foi punido. Mas o amor de Deus não é removido pela rejeição. É constante, mesmo quando o homem se torna inimigo de si mesmo. Caim foi castigado, sim, mas também preservado, e talvez essa preservação tenha sido sua chance de redenção. Alguns estudiosos acreditam que nas gerações posteriores, a descendência de Caim acabou se misturando à de Sete, e que por meio dessa união, a graça de Deus alcançou até mesmo o sangue do errante. Isso significa que o perdão de Caim, ainda que não registrado em palavras, pode ter se cumprido através da própria continuidade da vida. O fato de sua linhagem não ter sido extinta mostra que a misericórdia venceu a maldição. Caim nos ensina que o pecado tem consequências, mas não é o fim. O perdão, no entanto, não acontece sem reconhecimento. Enquanto o homem nega sua culpa, permanece errante. Mas quando aceita o peso do que fez e o entrega a Deus, o exílio se transforma em caminho de volta. O perdão não apaga o passado, dá um novo sentido a ele. A história de Caim é um espelho. Em cada ser humano há algo dele.
O orgulho que quer ser visto, o medo de não ser amado, o silêncio depois do erro. Mas há também algo de Abel, a parte de nós que clama por justiça, pureza e reconciliação. O perdão é o ponto onde esses dois se encontram. Quando Caim reconhece Abel dentro de si, o ciclo de ódio se rompe. Caim pode ser perdoado? A resposta está no coração do próprio Deus, e esse coração sempre escolheu restaurar o que foi quebrado. Talvez Caim nunca tenha pedido perdão em voz alta, mas o simples fato de o seu nome permanecer na Bíblia já é um sinal de que Deus não o apagou. Ele o manteve ali como lembrança de que mesmo o pior erro pode se tornar a semente da graça. O sinal de Caim ainda brilha nas sombras da história, não como maldição, mas como advertência e esperança. Advertência para que o homem não repita o caminho do orgulho. Esperança para que nunca acredite que é tarde demais para ser amado. Porque em algum lugar do exílio, talvez Caim tenha finalmente entendido o que o céu sempre quis ensinar, que a justiça de Deus não existe para condenar, mas para curar o coração que se perdeu. O espírito de Caim ainda caminha entre nós. Os séculos passaram, impérios nasceram e caíram, mas o nome de Caim nunca desapareceu. Ele atravessou o tempo como uma sombra persistente, um eco que ressoa em cada geração. A pergunta não é mais quem ele foi, mas se ainda está entre nós, não em carne, mas em espírito. Porque a história de Caim não terminou no campo onde Abel tombou. Ela continua toda vez que o homem escolhe a inveja em vez da gratidão, o orgulho em vez da humildade, a violência em vez da compaixão. O espírito de Caim não é um fantasma que ronda o mundo, mas uma herança que habita dentro da humanidade. Ele se manifesta nos gestos pequenos e nas grandes tragédias, nos conflitos que começam com uma palavra e terminam em guerra. Está no irmão que inveja o irmão, no homem que pisa no outro para ser visto, na sociedade que valoriza o poder mais do que a piedade. O espírito de Caim é o reflexo do coração humano quando esquece que o outro é imagem de Deus. Quando olhamos para o mundo de hoje, vemos suas marcas por toda parte. Está nas mãos que se levantam por vingança, nas vozes que se calam diante da injustiça, nas estruturas que transformam a vida em disputa. Caim construiu cidades, e nós continuamos a habitá-las. Nelas, a competição substituiu a fraternidade, a ambição tomou o lugar da fé, e a busca por reconhecimento ainda dita o ritmo da existência. A terra continua bebendo sangue inocente, e o céu ainda escuta clamores que sobem como o de Abel. Mas há algo ainda mais inquietante. O espírito de Caim não se revela apenas na maldade, mas também no medo. É o medo de não ser amado, de não ser visto, de não ser suficiente. Esse medo silencioso move o homem a construir muros, erguer impérios, dominar o próximo, tudo para não encarar o vazio dentro de si. É o mesmo vazio que fez Caim levantar o cutelo contra o irmão. Quando o amor de Deus parece distante, o ser humano tenta substituir esse amor pelo poder. Em cada época, esse espírito assume novas formas. Nos tempos antigos, ele se manifestava em guerras e sacrifícios humanos. Hoje, aparece em corações endurecidos, em relações marcadas pela competição, em um mundo onde a empatia é substituída por interesse. Caim ainda está aqui, toda vez que um coração se recusa a perdoar. Toda vez que alguém prefere ter razão a reconciliar-se. Toda vez que o orgulho vence a humildade. Mas há uma verdade que precisamos compreender. O mesmo Deus que marcou Caim ainda marca o homem com misericórdia. O sinal que o impediu de ser morto é o mesmo que hoje impede o mundo de ser destruído por completo. É o lembrete silencioso de que, por mais longe que a humanidade caminhe, a graça de Deus ainda a acompanha.
o espírito de Caim pode caminhar entre nós, mas também caminha o Espírito de Deus, chamando, advertindo, restaurando. A presença desse Espírito explica o mundo, mas não o define, porque junto com ele há outro que resiste, o Espírito de Abel, aquele que representa a inocência, a fé, a entrega. Ele não fala com gritos, mas com sangue. E segundo as Escrituras, o sangue de Abel ainda clama da terra, pedindo justiça. Mas há outro sangue que fala mais alto, o sangue de Cristo, que não clama por vingança, mas por perdão. É ele que interrompe o ciclo iniciado por Caim. Se o espírito de Caim é o que mata, o de Cristo é o que ressuscita. O primeiro ergueu uma pedra para ferir, o segundo ergueu uma cruz para curar. A história humana é o palco dessa disputa invisível. A voz de Caim, que chama o homem para o egoísmo, e a voz de Cristo, que o chama para o amor. Todos os dias, dentro de cada um de nós, essas duas vozes se enfrentam. E a escolha que fizermos determina qual espírito continuará caminhando sobre a terra. O espírito de Caim está na guerra que destrói, na indiferença que mata aos poucos, na mentira que corrompe, na ganância que alimenta a injustiça, mas também está no perdão negado, no ressentimento guardado, na inveja disfarçada de indiferença. Ele vive nos lugares onde o amor foi esquecido, e, no entanto, é nesses mesmos lugares que o Espírito de Deus age, oferecendo a chance de recomeçar. A humanidade carrega dentro de si a dualidade eterna. Somos filhos de Adão, mas também portadores da imagem divina. O espírito de Caim nos chama a olhar para o chão, a esconder-nos, a fugir. O Espírito de Deus nos chama a levantar o rosto e a voltar para casa. Essa é a batalha que nunca termina. O espírito de Caim ainda caminha entre nós, mas não com a mesma força de antes. Cada ato de bondade o enfraquece, cada gesto de perdão o silencia. Cada vida transformada pelo amor de Cristo é uma cidade erguida sobre as ruínas de Enoque. O mal pode ser antigo, mas o bem é eterno. Caim foi o primeiro a fugir de Deus, e talvez sejamos nós os últimos a voltar. O sangue ainda clama da terra, mas agora sua voz se mistura com outra, a voz daquele que morreu para que o ciclo do ódio fosse quebrado. Por isso, mesmo que o espírito de Caim ainda caminhe, ele já está condenado a desaparecer diante da luz, que um dia voltará a iluminar toda a criação. E quando esse dia chegar, a terra deixará de beber sangue, e o nome de Caim não será mais lembrado como maldição, mas como advertência, o lembrete de até onde pode ir o homem quando esquece o som da voz de Deus, e até onde o amor de Deus vai para trazê-lo de volta. O eco de um irmão chamando do chão. A terra permanece em silêncio, mas esse silêncio fala. Desde o dia em que o sangue de Abel tocou o solo, o mundo nunca mais foi o mesmo. O pó que antes dava frutos, agora carrega lembranças. E mesmo que séculos tenham passado, ainda há um som que atravessa o tempo, um eco profundo, invisível, que sobe do chão até o céu. É a voz de um irmão clamando, não apenas por justiça, mas por sentido. Deus ouviu esse clamor. Não o som de uma vítima, mas o som da própria criação ferida. O sangue de Abel representava a pureza daquilo que foi destruído, o símbolo de toda a inocência violada. E ao ouvir esse clamor, Deus não apenas respondeu, ele sentiu. O Criador sentiu o peso da dor humana pela primeira vez. Foi o primeiro lamento da terra, o primeiro grito da alma humana. E é por isso que, desde então, o solo carrega a memória do que fazemos uns aos outros. Mas há um mistério maior. O sangue de Abel não grita sozinho. Ele se tornou o arquétipo de todos os que foram feridos injustamente, de todos os inocentes esquecidos, de toda lágrima derramada em silêncio. Cada vez que a injustiça se repete, o eco de Abel ressoa mais alto. É como se a terra inteira lembrasse que foi feita para receber vida e não sangue. E ao mesmo tempo, esse eco se mistura a outro.
o eco da voz de Deus, chamando o homem de volta à comunhão perdida. O eco de Abel é o espelho da consciência humana. Ele nos lembra que o mal nunca passa despercebido, que o sangue não se apaga, que a terra tem memória, e ainda assim, no meio desse clamor, existe algo mais profundo, o som do perdão. Porque Deus não permitiu que o sangue de Abel fosse o fim da história. Séculos depois, outro sangue cairia sobre a terra, e este não clamaria por vingança, mas por misericórdia. O sangue de Cristo respondeu ao sangue de Abel. Um clamava por justiça, o outro por reconciliação. Um revelava a culpa, o outro a redenção. E foi nesse encontro invisível que o eco do primeiro assassinato começou a se transformar em canção de esperança. O chão que um dia bebeu o sangue de Abel é o mesmo que recebeu as lágrimas do Salvador. O mesmo pó que testemunhou o início da maldade humana foi o palco onde o amor decidiu vencer. O eco de um irmão chamando do chão é mais do que uma lembrança de dor. É um chamado à consciência. Cada vez que alguém escolhe amar em vez de ferir, perdoar em vez de vingar, esse eco muda de tom. Ele deixa de ser um grito e se torna uma oração. Uma oração que diz: ainda há tempo, ainda há redenção. Caim acreditou que o silêncio de Deus era o fim, mas era apenas o início da história da graça. O sangue de Abel provou que Deus vê, mas o sangue de Cristo provou que Deus salva. Entre esses dois sons, o clamor da terra e a voz do céu, está o caminho da humanidade, ainda em busca de reconciliação. E se hoje a terra ainda geme, é porque dentro de cada ser humano existe um Abel que deseja ser ouvido e um Caim que precisa ser transformado. O eco não vem apenas do chão, mas do coração. É o clamor pela cura da alma, pela restauração do que foi rompido no Éden. Deus ainda escuta esse eco. Ele o escuta em cada oração, em cada lágrima, em cada tentativa sincera de recomeçar. O perdão ainda é possível, porque o sangue que clama por misericórdia ainda fala mais alto. E enquanto esse sangue falar, há esperança. O eco de Abel é, na verdade, o lembrete de que Deus nunca se calou. Ele apenas espera que o homem volte a ouvir. E quando esse dia chegar, quando o espírito de Caim se calar de vez, a terra enfim descansará. Nenhum sangue mais cairá sobre ela, nenhuma lágrima mais se misturará ao pó. O que restará será o som da voz de Deus caminhando novamente entre os homens, como no princípio, dizendo: tudo foi restaurado. Entre a culpa e a redenção, há um nome que jamais foi apagado: Caim. Não para condenação, mas como testemunho. Um lembrete eterno de que mesmo o erro mais profundo pode se tornar o início de um plano maior. Porque se o sangue de Abel clamou da terra, o sangue de Cristo respondeu do céu. E nessa resposta, o ciclo foi quebrado. O eco continua, mas agora ele canta. É o som da criação esperando o reencontro com o Criador. É o último vestígio do Éden, chamando de volta os filhos perdidos. É a lembrança de que, mesmo quando o homem mata, Deus ainda revive. Porque a voz de Abel não é o fim. É o prelúdio da voz que um dia fará todas as coisas novas. E assim termina esta reflexão. A história de Caim não é apenas sobre o primeiro crime, mas sobre o primeiro coração humano, dividido entre a luz e as trevas. Ele representa o que ainda existe dentro de nós, o desejo de ser visto, amado e compreendido. Mas mesmo após o erro, Deus nunca o abandonou. O sinal que marcou Caim foi também a prova de que a misericórdia divina é maior que a culpa humana. O sangue de Abel clamou por justiça, mas o sangue de Cristo respondeu com perdão. E é nessa resposta que o véu se levanta, revelando a verdade mais profunda. Onde o homem cai, Deus sempre prepara um caminho de volta. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Bíblia Além do Véu
e continue caminhando conosco por entre os mistérios e revelações que a palavra de Deus ainda guarda. Aqui, cada história antiga ganha novo sentido e cada alma encontra um convite à fé. Porque no fim, todo o mistério da Bíblia aponta para uma só verdade: o amor de Deus nunca deixa de chamar.